E uma das perguntas que eu ia fazer é justamente essa relação da criatividade e emoções, que também gostaria que vocês desenvolvessem. Por que tantos artistas, alguns deles têm um desvio comportamental, uma esquizofrenia, enfim, da onde é que eles tiram essa criatividade, sendo que é uma pessoa que muitas vezes não consegue conviver socialmente, né? E a gente está trazendo aqui, mostrando que criar é conectar com o externo também, que criar, além do autoconhecimento, dessa imersão que a gente faz, do transbordar, o autoconhecimento, ele também é o processo de você ouvir o outro, de você entrar na cabeça do outro para você criar a sua própria forma de ser criativo. Enfim, eu queria que vocês falassem, tentassem explicar como que vocês compreendem isso. Vocês assistiram aquele filme da Glória Pires, que ela faz o papel de uma psiquiatra brasileira Até que... em Curitiba fui chamada por uma aluna da universidade para a gente fazer um cinema comentado, e era justamente esse o filme. é Nise, né? Alguma coisa assim, Nise. Que é aluna de Jung, né? Foi uma das pessoas que combateu a lobotomia, e ela teve alguns alunos, alguns pacientes que ela incentivou a pintar quadros, a interagir com animais, a ficar na natureza, a tirar ele daquele ambiente que eles ficavam trancados, né? E aí, desses pacientes, alguns artistas famosos até hoje, né? Então, como vocês estudaram Eu muito sobre isso. acho que existe um pouco pelo viés assim da psicanálise, e depois uma ideia que foi se tornando um pouco corrente, e antes também com um certo mito assim romântico do artista como um sujeito que vive necessariamente num desvio ou à margem, o que é possível, né? Muitos realmente viveram assim, mas não acho que seja necessariamente essa a relação, a causa, ou eu acho que muitos dos artistas que realmente sofreram de patologias, né, mentais, assim, criaram apesar disso, e não por causa disso. Mas, enfim, é um debate aí, é toda uma área que também não é o meu universo de estudo, mas há outros autores que se contrapõem um pouco a essa ideia de que necessariamente há esse desvio, ou está ligado a alguma neurose, a uma falta, alguma coisa desse tipo. A gente pode falar que é a expressão dele, que ele não consegue, ele, de repente, se expressar de uma forma, ele vai se expressar essa outra linha que não necessariamente associa a isso e entende a criatividade mais como uma habilidade cognitiva do que como alguma coisa para preencher uma falta de algo. Sim. Mas é bem um palpite pessoal, não é uma coisa muito embasada, é meio que de todos os autores que eu já li a respeito disso, sei que também há controvérsia nesse sentido. E acho que não é uma regra. E muitos escritores ou pintores, Van Gogh, Virginia Woolf, eram pessoas que, sim, sofriam de patologias mentais, mas e conseguiram produzir obras apesar disso, num tremendo esforço, né, de Você vê que o movimento é o mesmo, né? Eles se inspiram nas próprias experiências para produzir um conteúdo, né? Então, é o autoconhecimento sempre linkado à criatividade, né? E tendo sempre eu acho que tem alguma coisa em si, né? Eu acho que a Clarice pegou bem no ponto, assim. É uma superação mesmo. Eu acho que tem a ver também com o propósito daquela criação, sabe? Me lembro de uma
da única entrevista televisionada que a Clarice Lispector deu, que o entrevistador perguntou alguma coisa para ela assim, que eu admiro muito aquele entrevistador, tipo, a entrevista dela está no YouTube e tal, ainda mais que ano passado fez o centenário do nascimento dela, então ficou ainda mais famoso. Eu acho que foi um desafio para ele entrevistá-la, porque ela não é nada simpática, ela não era nada simpática. E ele falou assim: o que você diria ao público sobre a Clarice, a escritora? Ela falou assim: eu não me considero escritora. Aí ele: como não? Aí ela falou: não, porque com uma cara de deboche, assim, cara. Ela falou assim: não, porque a escritora tem compromisso com a editora, tem compromisso com o público, e eu não tenho compromisso com ninguém. Eu escrevo, quem gostar, gostou. Ela falou uma coisa tipo assim, que eu adoro ela, né? Meu nome é por causa dela. Meu pai é formado em letras também, me deu por causa dela. Então, eu sou apaixonada com ela. E aí ela deu na cara, assim, né? Tipo, eu não tenho compromisso com nada. Quem eu escrevo e quem gostar, gostou. Se não gostar, eu não escrevo para agradar ninguém. Daí eu acho que esses que eram muito depressivos, por exemplo, a Amy Winehouse, ela era um gênio, na minha opinião, da música, porque ela não só cantava, né? As composições dela e os músicos, quem entende de música, eu não entendo tanto, quer dizer, entendo muito pouco, mas quem entende sempre fala que musicalmente a banda dela era muito rica, e ela trabalhava na composição, da harmonia, das notas e tudo, e eu acho que tem muito a ver com isso. Será que ela se considerava cantora ou ela se considerava artista? Porque aí ela vai ter um compromisso com fazer, com agradar, com atender demandas. Não, às vezes o Van Gogh, por exemplo, às vezes ele criava e, se gostar, gostou, se não gostar, não foi para isso que eu fiz para, igual a Isa falou, para mim, para me superar ali, né? Apesar de tudo que eu estou vivendo, eu crio para eu conseguir continuar vivendo, né? Vamos dizer assim. E a outra coisa que me veio à mente foi aquela série, Lu, que eu já te falei, que chama Genius, em português chama Gênio, né? A primeira temporada é sobre o Einstein e a segunda temporada é sobre o Picasso. E eu recomendo altamente para todo mundo assistir, porque fala muito do processo criativo, inclusive para o Fabrício, que falou sobre o processo criativo na área de exatas, né? Como conseguir, né? Eu acho que especialmente a temporada do Einstein, dá para ver, assim, claro que é uma ficção, né? Mas como foi feito pela National Geographic, teve muita pesquisa, assim, eles tentaram ser muito fiéis, né? E é maravilhosa como que viver. E vai mostrando a vida pessoal dele, como é que ele era super complicado. Tipo assim, super galinha, um péssimo pai, sabe? Ele tinha uma vida toda complicada e, apesar disso, ele foi o gênio que foi. Picasso, a mesma coisa. Pior ainda, eu achei, do que a vida pessoal dele. Magoou um monte de gente, deixou o filho espalhado, sem dar moral, sem educar, sem nada, né? Deixou por conta das mães. E, apesar disso, ele era super criativo. Então, eu acho que eles não eram psicopatas ou não tinham uma doença mental, mas eles tinham, não vou dizer desvio de personalidade, mas eles cometiam um monte de erros, magoavam pessoas, mentiam, manipulavam, né, e tal. E mesmo assim foram gênios, assim, fizeram, apesar de se superavam, entendeu? Então, para falar sobre essa questão aí dessas pessoas complicadas, como que essas pessoas complicadas criavam tanto, né? Uhum. Eu acho que era apesar de, tipo, a Clarice Lispector teve uma vida super complicada também, né? E as criações dela, realmente, aí depois que você vê essa entrevista, você entende mais por que do jeito dela escrever. Tá bom, Ela falar, não fica de tem lição de compromisso. casa, então, para assistir.
Nossa, eu não tenho como. Não, essa entrevista dela, eu sou suspeita para falar, mas essa entrevista dela, meu, é assim. É um tapa na cara toda hora. Não sei se a Isa, que é da literatura, já assistiu. Sim, sim, conheço essa É entrevista. maravilhosa, né? Assim, você Até assiste com um não, caderno pegando as pérolas que ela vai falando. ver ela falando, o rosto, a expressão, é raro, né? Assim, porque ela não dava entrevista. Então, essa é uma chance, né? De ver o modo como ela falava. Ela tem realmente um modo de falar que É muito E peculiar lendo os dela, né? poemas dela, a gente imagina outra pessoa, né? É muito engraçado. Nossa! E o entrevistador, meu, a cara dele não aparece em nenhum momento. Mas ele é gênio, ele foi muito gênio. Ele também, ele não se intimidava com ela. Ele estava muito preparado para aquela entrevista, eu acho, sabe? Porque eu vou ver essa se fosse entrevista. eu ia travar, assim, Eu com as nunca respostas não dela, vi, sabe? mas eu fiquei muito curioso, muito legal. Nossa, cara, é fantástico. É só se você botar entrevista Clarice Lispector, vai aparecer, porque foi a única que ela deu, sabe? E dura uns 40 minutos, assim. E a segunda sugestão que vale muito a pena é essa série aí que chama Genius, que a primeira temporada é do Einstein e a segunda é do Eu Picasso. gostei muito dessas observações, né, coligando os artistas que vocês trouxeram. Eu estudei um pouquinho de artistas, mas eu gosto de olhar, digamos, um padrão dentro dos artistas que provavelmente as pessoas, né, até consentem, que eles têm uma sensibilidade muito alta. E essa sensibilidade alta, eu vejo que aí entra aqui para uns caminhos pessoais de observação e também um pouco de psicanálise, que o sensível, ele tateia muito outros tipos de dimensões ou outros tipos de vibrações, assim, né? O sensível, eu tenho esse tipo de dificuldade, e o medo, ele acabou sendo um tema que eu gosto de tatear e eu gosto de falar. Porque eu vejo assim, essa onda do medo, essa vibração, ela é uma vibração até mesmo como um papel humanitário, porque o novo humano que está se abrindo, ele está começando a sentir mais medo do que antes, né? Ou, digamos, mais um papel de depressão do que antes havia sentido. E nisso também tem um processo, um caminho que é um entendimento quando você olha e encara o medo frente a frente. Quando você encara essa vibração que às vezes te toma ou te tira do teu ser, te tira do teu eu, e você coloca entendimento. O que é entendimento? Entendimento é luz, certo? Correto. Mas como que você coloca esse entendimento? Com perguntas que elas não favorecem o seu ego, elas favorecem a uma questão maior. E quando você trabalha esse perguntar, esse melhorar para o medo, quando o medo ele começa a te responder isso, ele já te nutre com informações que podem virar obra de arte, pode virar uma poesia fantástica, pode virar uma metodologia incrível. Então, eu vejo assim, há também, dentro do medo, um caminho de depurar e transformar a realidade que corajosos sensíveis percorrem. Não são todos corajosos sensíveis, mas alguns corajosos sensíveis percorrem. E para extravasar isso, eles conotam em obras, e eles são todos humanos, né? Continuam fazendo cagada, continuam, né, traindo a esposa ou batendo no filho, não está nem aí para não sei quem, mas ao mesmo tempo eles têm essa habilidade de olhar esse caminho para poder transmutar e para trazer esse entendimento, essa luz, né? Uhum. Então essas perguntas são gostosas de se fazer quando você tem um medo. E são difíceis, né? Um aprendizado contínuo. Uhum. Só que você tira a pergunta do ego, não é a pergunta, ela não tem que ser relacionada a oi, o que eu posso fazer para que eu melhore isso? Assim, ela não conota muito eu, nem mim, nem comigo. Ela tem uma pergunta maior, assim, que você procura responder para trazer luz, né?
a esse Isso, entendimento. exatamente. Muito bom. Essa Eu questão da gosto. sensibilidade realmente é isso mesmo. O que tem em comum em todos eles, nesses grandes gênios, é essa ultra sensibilidade, né? Se você for pensar em Jackson Pollock, que é aquele pintor maravilhoso que eu amo, altamente sensível também. Então, eles também têm, porque eles são muito sensíveis, eles têm um olhar diferenciado, uma experiência diferenciada na vida com as coisas, né? Eles olham para as coisas de forma muito diferente, né? E isso realmente, concordo totalmente, Diego. Acho que isso aí realmente faz com que o processo criativo deles seja realmente diferenciado, assim, por causa dessa sensibilidade. Eles atingem um nível, né? Parece maior de experiência, assim, de intensidade nas vivências. Faz Eu acho. parte essa sensibilidade que vocês estão falando de uma certa conduta, né? Um certo modo até de abordar as coisas em torno, né? Isso. É um elemento que é um fator interno da criatividade, tem a ver com personalidade, tem a ver com aptidões, tem a ver até com certo engajamento emocional, né? Que pode ser de mais medo, de menos medo, de uma motivação profunda que coloca a pessoa mesmo a se pôr no ato criativo. Então, acho que tem a ver com um certo comportamento, um certo modo de, através das suas condições internas, lidar com os fatores externos, com as coisas do mundo. Né? Um jeito de compreender as coisas do mundo, um jeito de observar as coisas do mundo, que tem a ver com essa sensibilidade, acaba dizendo de um comportamento mesmo. Né? Isso, do modus operandi, assim, né? Em comum entre pessoas muito criativas. Será que Tem a aquele gente pode filme, dizer? vocês já viram, né? Aquele filme do Picasso, O Mistério de Picasso, né? Que ele pinta as obras de arte. Eu não sei se vocês já viram esse filme ou não. Não, Mistério, chama Mistério de Picasso? Também no YouTube você coloca, e é um desafio que o diretor, que era um amigo dele, ele falava que o cinema era arte. E o Pablo Picasso brincava e desafiava, falava que o cinema não era arte, né? E os dois ficavam se bicando, mas com amizade. E até que o diretor, amigo dele, montou um projeto onde que as telas que o Picasso pintava eram filmadas ao mesmo tempo na contraluz. Então você observa o Picasso pintar e é legal que você observa até metade do filme o Picasso pintando, daí filma ele e o Picasso fala, olha, me desculpe, mas eu não consigo, eu quero me soltar, eu estou preso, eu preciso de uma tela a óleo, eu não consigo mais pintar aqui nessa contraluz. Dele, então tá bom, vamos fotografando a tela a óleo. E daí, no final de uma obra de arte, ele fala assim, olha, só que o dureza é que eles não vão ter a noção do trabalho que deu para pintar essa obra, né? E o Picasso, mas fale aí, quantas horas que deu? Deu 6 horas para pintar essa tela, e era uma tela pequena, né? Daí ele falou, pronto, agora eles já sabem. E aí o Picasso começou a pintar telas cada vez maiores, assim, né? E daí tem uma frase muito famosa dele que eu conhecia, né? Que ele falava, eu não procuro, eu acho. E eu achava, puxa, tamanha arrogância desse Picasso, né? Ele acha. Mas ali eu consegui perceber o que ele estava falando, porque as telas começaram a aumentar o tamanho e ela ficava boa, maravilhosa umas 20 vezes. Ele destruía a tela e repintava, destruía e repintava. E você começava a ter noção que eram 12 horas de trabalho, 20 horas de trabalho, né? E no final, assim, ele apresentava, né, a tela e daí pintava outra também na sequência. Então, era uma entrega de tentar encontrar o que ele estava sentindo naquele momento, de poder tatear o que ele queria entregar mesmo, né? Porque eu achava maravilhoso várias telas que foram destruídas no meio, né? E ele repintava. E o bacana é que o filme ele se tornou uma obra de arte porque todas as telas foram destruídas. Então você não consegue achar ela em nenhum lugar.
É o único registro das telas, é o filme. Caramba, meu. Putz. Essa é a parte alguns milhões. muito engraçada, eu não procuro, eu acho. É que às vezes também é isso, né? A pessoa não sabe direito o que está procurando. Né? Assim, mas ela acha. Ela acha, chega um momento que dá um estalo, achei, é isso que eu estava precisando. Inclusive, quando perguntam assim, esse tipo de pergunta mais prática, mas o que eu faço para desenvolver a criatividade, o que eu tenho que ler, o que eu tenho... É isso, é o que procurar, não sei, a gente nunca sabe quando vai precisar de alguma coisa que a gente tem à mão, de algum conhecimento que a gente tem à mão, não sabe quando vai usar. Exato, Então, tudo serve como alimento, né? Porque muitas vezes... Eu acho assim que... Só quando acha, descobre que era aquilo que estava procurando. Né? Exato. Eu acho que é essa combinação que a gente está falando, assim, da expansão e contração, né? Tipo, você mergulha no teu mundo, no autoconhecimento e aí solta, né? Eu acho que esse soltar é justamente o que a meditação está dizendo. Não julgue, apenas sinta, né? Não se julgue e não julgue, assim como a Clarice Lispector, ela não está interessada no julgamento das pessoas. Por isso que talvez a criatividade dela flua tanto, né? Porque ela deve trazer isso de uma área aqui do cérebro, sei lá se é o subconsciente, o inconsciente dela, mas ela tipo ela joga para fora e por isso que talvez ela tenha tanto, né, conteúdo, não sei. O nosso cérebro é uma coisa que, né, nem a medicina, a ciência ainda não consegue explicar direito, né, como que se dá esses processos. Mas eu imagino que, assim, como a pergunta da Letícia, que é estudante de engenharia aeroespacial, né? Acho que tem um momento... Oi, Isa? Tem um momento, Lu, tu tá falando dessa fluidez, deu uma travada aqui, não sei se está me ouvindo. Deu uma travada? Agora voltou. Tá me ouvindo? Agora voltou. Não, a Lu estava falando sobre esse sem julgar, né? Esse momento assim de suspensão do julgamento é um momento importante do ato criativo, do processo de criação, que tem que ser fluido, né? Assim, orgânico, sem amarras, isso que o Diego estava falando a partir da experiência do Picasso, em que tu está procurando sem saber ainda exatamente o que, percorrendo caminhos desconhecidos, experimentando mesmo, né? Experimentando às vezes às cegas, sem saber para onde vai nem porquê. Isso. E que precisa da coragem, né? Que ele fala. Desamarrado, sem travas, sem julgamento. É um momento importante da criação. Exatamente. Colocar o julgamento em suspensão. Isso. Aí, de novo, voltando para a questão da língua, é que quando a gente pensa na aprendizagem de línguas, por que teve uma época que eu estava dando aula de inglês em escola, e aí eu tinha aluninhos do maternal 3, que tinham 3 aninhos, passando por primeiro período, segundo período, ensino fundamental 1, todas as séries do fundamental 2, até ensino médio. E eu falava com meus alunos do ensino médio e do fundamental 2, falava assim, gente, meus alunos de 3, 4 anos estão falando mais inglês que vocês. Por quê? Os de 3, 4 anos, eles não têm o medo do julgamento, velho. Então, você faz bananeira, você canta musiquinha, eles arriscam, entendeu? E aí você fala, eles arriscam, eles soltavam a língua, independente se estava parecido com o que eu falei, se não tinha esse julgamento. Os de 3, 4 anos. Quando já passava para 6, 7, 8, aí já começava a ficar com vergonha, aí já não, você não fala mais, fulano, lê tal coisa para mim. Dava quase que ataque cardíaco na pessoa, então eu também convidava menos os alunos a participarem, porque eu não queria colocá-los numa posição que eles iam ficar com muita vergonha. Mas, assim, essa coisa de tipo, eu não sei, eles não transpunham a barreira do julgamento e aí ficavam travados no processo de aprendizagem da língua e não falavam, cara. E os pequenininhos, eles não estavam nem aí, eles falavam, entre aspas, né, como a Isa falou no comecinho lá, tudo errado, que não era errado, mas, eles
falavam muito, e o processo de aprendizagem deles era enorme. Tipo, chegava no final do ano, eu dava aula toda em inglês, e eles também não ficavam, assim, preocupados em entender cada palavrinha que eu falava. Eles também estavam ligados no meu gesto, na minha expressão e tudo. Então, eu vejo que o processo de criação tem muito a ver com esse processo da gente se entregar e conseguir superar, porque a gente vai ficando mais velho, cada vez mais a gente vai ficando com mais medo do julgamento, né? Aí eu lembro a ver com autoestima, né? Muito. E aí eu lembro do meu professor, que já faleceu, meu orientador de Londres, ele falou assim para mim: Clarice, o meu alvo com você no doutorado é que você saia daqui confiando mais no seu bom senso. É isso que eu quero. Eu não quero que você faça uma tese. Eu quero que você acredite, saia daqui acreditando no seu bom senso. E aquilo me marcou tanto, porque aí que eu fui ver o tanto que eu era insegura e que tudo eu tinha que citar alguém. Ele falava assim: você não vai criar, não vai ter nada novo na sua tese, não? O que você vai contribuir? Você tá com medo? Meu, é sua, cria, fala, né, e tal. E por causa disso, porque aí tem a ver com o medo que o Diego falou, né, tem a ver com essa parte aí que é muito importante, dessa suspensão do julgamento que a Isadora falou, que eu acho que, assim, é imprescindível, meu. Porque senão, se a gente não transpõe essa barreira do como se julgamento, o amadurecimento profissional, tipo, você pode ser uma excelente profissional com o conteúdo que você estudou na faculdade, com todas as referências, com todos os livros que você leu. Ok, você já é uma ótima profissional, mas para você passar disso, criar uma autenticidade, aí vem esse passo. Vamos lá. Isso. Tô nem aí, porque os outros vão falar. Vou botar tudo que eu penso aqui, escrever e vou jogar no mundo. Né? Aí vem o amadurecimento de todo aquele conteúdo que você já Exato. andou. É um processo, é muito libertador. Quando eu me vi escrevendo artigos assim que depois a minha amiga que escreve muito comigo, que a gente escreve muito junto, ela falava: amiga, mas você tem certeza? Eu tenho. Pode escrever, pode botar assim. Não, mas você tem certeza? Mas será que os pareceristas não vão apontar? Eu falei: amiga, se apontar, apontou, entendeu? Mas e aí, estou estudando para isso, depois que eu liberei essa barreira, cara, como que os meus artigos, assim, aqueles pareceres, né, de revista acadêmica, a Isa deve estar muito acostumada, vinham muito mais limpinhos. Muito assim, os pareceres não tinham o que dizer, falavam aceitar sem alterações. E, assim, foram os que eu fui mais abusada, assim, sabe? Que legal. Então, é muito libertador, cara, quando você transpõe essa barreira do julgamento. Quando a pessoa transpõe essas barreiras, faz essa superação e cria algo, isso causa um efeito imediato no sujeito que cria, né? Que é essa sensação de liberdade mesmo. A Simone de Beauvoir, ela escrevia filosofia e também literatura. Ela dizia que era na literatura, claro, porque em ambos os textos, tipos de texto, ela precisava de criatividade, obviamente, mas é claro que ela era muito mais livre, né? Era isso que ela dizia, ela era muito mais livre no texto literário. Então, essa sensação de liberdade é tão gostosa, é um efeito imediato no sujeito, né? É até eufórico, às vezes, o processo criativo. É eufórico, é muito entusiasmante, né? Criar enche a pessoa de entusiasmo, é impressionante. Sabe o que eu lembrei, Isa? Que é aquela alegria que o Diego comentou, né? Que eu acho que é essa... alegria, esfuziante. Isso, E essa vibração é em estado de fluxo, né? Você acaba conectando no teu ser. Isso, exato. E eu vejo nesse padrão social, assim, o padrão da sociedade, ela é julgadora, né? Eu julgo, eu me perdoo também, mas eu sei que tem um caminho, assim, vocês que estão na parte literária, que assim, é bem legal trazer, assim, isso daí como um ponto forte, é uma palavra chamada desaprender. E eu vejo muito conectado ao julgar um desaprendizado da maneira como a gente enxerga o mundo. Porque o que é desaprender? Desaprender é um cara muito engraçado, assim, porque desaprender é um cara que ele era certo, ele era correto, só que agora ele passou a não ser mais correto para esse contexto.
Então, você se usar ele, você não vai conseguir evoluir ou mudar o teu padrão de pensamento. Você vai ter que largar essa maneira de... Então, o que era correto há muito tempo atrás não é mais correto para você. Você tem que fazer o exercício e dar alguns passos atrás, soltei, respirei, aqui ó, tem um caminho de repente que eu posso ponderar ou deixar livre o pensamento fluir por esse caminho que agora sim as percepções estão se abrindo, que é aí você que nas nuances da superação e dessa rompimento de bolha pode ter esse exercício. Não sempre terá, mas às vezes você tem que fazer, digamos, um exercício que você caminhou e vai ter que voltar para poder... Então, é aquela linha torta que o Deus escreve, assim, para a gente, né? E quem olha, assim, esses caminhos de padrão familiar, isso está muito coligado em padrão educacional familiar, assim. Eu vejo isso, né? E também tem padrão educacional de metodológico profissional e assim por diante. Então, a gente tem que sempre estar aberto para um desaprender. Tem um vídeo fantástico, Clarice, Isadora, se vocês não viram, é How to Unride a Bike. Como desaprender... How to Unride a Bike. Como desaprender de andar de bicicleta. E é todo em inglês, assim. E é fantástico. Eu só posso dizer isso, assim, porque eu olhava desaprender, mas eu comecei a olhar de uma outra maneira, assim, desaprender. É bem gostoso. É tão bom. Desaprender realmente. Porque, às vezes, determinadas coisas que a gente precisa criar, o jeito que a gente está acostumado não vai funcionar. A gente aí tem que fazer um caminho de voltar atrás e descobrir novas formas, né? E aí fica até assim, metalinguístico, porque você tem que criar para criar, né? Tipo, você tem que criar novas formas para eu conseguir criar. Então, é muito processo mesmo. Olha só, e assim, eu de forma intuitiva, como instrutora de alta performance, apliquei justamente isso que o Diego está falando. Eu perguntava quais são os 3 medos da sua vida. Vocês duas que já fizeram o módulo comigo sabem, né? E aí eu pegava, anotava aquilo e lá no finalzinho do módulo eu desafiava. E a Isa foi um exemplo desse, né? Que ela tinha um medo. E aí, quando chegou no final do módulo, eu falei, esse é o seu último desafio. Aí ela foi, enfrentou, e depois que ela superou aquilo, sem questionar, né? Porque tinha aquela coisa do, minha instrutora está pedindo, eu não vou poder vir atrás, não vou poder questionar, vou fazer. E assim, ela se preparou, trouxe um negócio para mim, tipo, não precisava tudo aquilo, mas ela se preparou tanto, falei, relaxa e vai e faz sem essa preocupação. E foi incrível, foi uma apresentação que ela teve que falar dela numa palestra da FENAC, né? Então ela ficou muito à vontade, ela se descobriu. Foi uma mudança de Isa, depois você comenta sobre isso, é isso mesmo, tá? Porque foi a minha percepção, conhecendo você há tanto tempo. É como se tivesse tirado uma trava, porque ela ficou tão à vontade falando dela e ela descobriu o quanto ela era agradável. As pessoas não queriam parar de fazer perguntas, não queriam parar de conversar com ela. E ela descobriu o quanto ela é agradável como pessoa. E depois que isso aconteceu, o processo criativo dela fez um boom. Eu lembro um dia que ela chegou para mim e falou assim, Lu, eu não estou dando conta. Isso, tipo, uns dias depois, eu não estou dando conta, é tanta coisa que eu quero botar para fora que eu não estou dando conta de escrever. Nossa, que é muito libertador, realmente. Então, era o medo da exposição, e principalmente assim nesse ponto nessa coisa mais pessoal, não tanto de apresentar trabalho acadêmico, se bem que a gente sempre aparece, mas dá para disfarçar um pouco mais. Mas essa coisa de ter que responder perguntas diretas, pessoais, me parecia uma coisa muito assustadora. E aí tive que passar por isso e sim, me dei conta não, que a conversa pode fluir mais
de forma mais tranquila e descontraída, e que aí a presença do outro, a participação do outro ajuda a gente a também entrar nessa coisa mais fluida e a gente se dá conta que alguma coisa que a gente diz interessa ao outro e vem uma pergunta e outra coisa fica... Mas o se preparar eu sempre aconselho, mesmo que seja demais, eu sempre aconselho. Com certeza. Parado a gente tá, mas a gente consegue improvisar depois. Sim, porque daí você tem de onde tirar. Exato, tem de onde tirar. É aquela coisa do alimento. Tu alimenta, prepara e depois tu sempre vai ter. Concordo. Não é ficar assim uma tábua rasa e falar assim, não dou conta de tudo, não é isso. É mais ou menos... Preparo não é para ir lá fazer exatamente o que eu preparei, é para chegar lá e poder improvisar, poder inventar. Isso, É mais ou menos assim, você vai fazer uma viagem, isso foi até uma fórmula que eu cheguei conversando com a Isa, né? Você vai viajar, aí você prepara roteiro, você, né, se organiza todo para nada dar errado. Aí você fica preocupado com aquilo, e aí, se você fica muito preocupado, você acaba não curtindo a viagem, você não sente, eu quero ficar mais horas aqui. E isso é um processo que você tem que experimentar, né? Daí a Isa falou, Lu, se der algo errado, fez parte da viagem. E eu fiquei com aquilo na cabeça, quando eu fiz minha viagem sozinha para a Itália. Foi a viagem acontecendo, né? Já é a própria viagem, isso. Isso. E esse insight veio porque a Isa me perguntou, você já fez a sua mala? Não. Tipo, Lu, você vai viajar daqui a algumas horas, você vai para casa. Era noite, eu ia pegar o voo de madrugada, eu falei, não fiz minha mala. Daí aquilo me fez pensar, por quê? Eu tava com medo, né? Óbvio, só que eu não tava assumindo para mim que eu tava com medo. E aí eu cheguei em casa, fiz uma malinha bem pequena, assim, quando deu 10 quilos, daí eu, nossa, tá errado, né? Tira tudo, coloca tudo de novo. Eu falei, não, mas é só isso que eu preciso levar. Aí eu fui entendendo durante o processo. Tá, eu tô fazendo uma viagem de autoconhecimento. Não tô indo lá para desfilar, usar bota, casaco. Não, botei as roupinhas básicas e é o meu corpo, é isso que eu tô vestindo, é isso que eu vou experimentar. E aí, durante a viagem, eu usei muito isso. Tudo isso ficou muito na minha cabeça. Daí eu andava, o que será aquilo? Vou para lá. Eu tinha um roteirinho, né, planejado, mas eu sentia, sabe? Tipo, quando eu não sei explicar, não, é uma intuição, é algo que te puxa para lá. E as melhores experiências, as mais incríveis foram essas que não estavam no planejamento, que foi intuitivo. E aí eu chegava nos lugares e não sabia o que era. Eu não sabia que aquele castelo era o castelo dos aprendizes da Renascença, que tinha lá dentro o protótipo de Davi. Não sabia nada disso. Eu entrava no lugar, interessante esse lugar e tal, e começava a ver os símbolos. E aí, sabe, eu não sei se o que marca é essa explosão de você imaginar onde você está e sentir que o lugar é mágico, né? Eu só sei que é importante você estar aberto, né? Eu lembro assim de uma cena eu caminhando em Roma e as pessoas falando várias línguas. Eu falei, nossa, estou me sentindo uma criança, que feliz, porque olha quantas línguas à minha volta, né? Tipo, e eu aqui sozinha, né? Então, o aprendizado, a criatividade, eu acredito, tem muito a ver com isso, com essa coragem, né? Ou trabalhar o medo, no caso, que o Diego falou, né? De você tirar esse bloqueio para você aproveitar, curtir, gostar e a partir disso você criar sua forma de ver o mundo. Me corrija se eu estou errado. Parte desse comportamento também, além daquela sensibilidade, dessa capacidade de colocar em suspensão o julgamento, acho que também essa flexibilidade, né? Para vagar um pouco, meio aparentemente sem objetivo, sem destino certo, né? O Picasso, de novo, dizendo, não estou procurando, estou achando. Né? Esse devaneio, tem um pouco de devaneio. E tem a ver com o que você se permitir. Falou. Porque, isso aí. Assim, eu estudei um pouco da Renascença. Quer dizer, eu estava lá, tipo,
sei lá onde que eu estava, né? Eu me metia em alguns lugares, mas eu tinha me preparado. Então, se eu não tivesse me preparado, eu não teria aproveitado também a viagem, né? Exato, É preciso sim exatamente. se preparar. É tão gostoso, né, ver as palavras evoluírem, né? Tipo,